Dando continuidade à nossa programação do Culto Divino, nós temos agora a mensagem musical com Carol e Elô. Feliz sábado. Som. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor.
depender de ti, Senhor. Amém. Amém. A olhar meus irmãos e minhas irmãs de fé, aqui cedinho no culto de adoração, eu realmente dou graças a Deus pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, eu desejo a todos feliz sábado. Eu também desejo um sábado feliz àqueles que estão assistindo o culto, participando do culto, direto aqui da Igreja Adventista Central de Sumaré. Nós também desejamos a você que o sábado seja abençoado. E nós começamos uma jornada ontem, e essa jornada continua hoje, e eu quero pegar o meu passador aqui das imagens do PowerPoint, porque nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós vimos ontem dentro do tema que está sendo proposto. Só que o tema que está sendo proposto, na verdade, é a proposta de Deus para mim e para você. Então, eu quero convidar você para o livro de Isaías. Hoje nós vamos ficar no livro do profeta Isaías, e como nós vamos fazer uma pequena retrospectiva de ontem, eu convido você para o capítulo 58, versículo 13. Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Palavra de Deus sendo aberta. Nossa sincera oração é que você seja alcançado pelo Espírito, porque há poder na palavra aberta e na palavra aceita. Você pode me acompanhar no momento de oração? Eu convido você curve a fronte. Senhor, nós, os teus filhos e filhas, estamos com a tua palavra aberta. Nós realmente precisamos de teu Espírito, Senhor. E o nosso coração está aberto. Usa-nos nesta hora em Jesus. Amém. Versículo 13 é a proposta de Deus, tá? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Segunda proposta. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Terceira proposta. Se honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora vem a bênção. Então te deleitarás no Senhor. Te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei sobre os altos, com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. 2 pontos para nós podermos continuar a nossa jornada. Na proposta de Deus, Ele quer abençoar você e a mim. E a bênção de Deus está aqui na proposta, que nós iremos nos deleitar no Senhor. Eu quero convidar você para nós iniciarmos agora esta jornada de fé, ao estudar a Bíblia, tendo em mente a cruz. A cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é uma proposta de Deus, do Deus Criador, do Deus Redentor e do Deus Senhor dos Exércitos. Então, agora nós vamos para o capítulo 6 de Isaías. E vamos continuar hoje. E aí nós temos uma outra imagem que vai nos ajudar bastante.
A proposta de Deus, ao nós considerarmos o sábado como o dia do Senhor separado, é porque nós iremos nos deleitar no Senhor. E você atendeu o convite de Deus, porque ontem, ao pôr do sol, no início do sábado, quem que estava na fronteira do tempo para nos receber? O próprio Deus. Então, todas as vezes que você e eu se defrontar com o início do sábado, na sexta-feira, você será recebida pelo próprio Deus Criador com um feliz sábado. E Ele está dizendo assim: vinde, eu tenho bênçãos para você. E esta manhã nós estamos agora, como comunidade de fé, para receber esta bênção, essa bênção maior, cuja centralidade é a cruz. Por isso, o capítulo 6, estou convidando você para o capítulo 6, onde nós vamos ver aqui alguns quadros da graça, porque mordomia não é a expressão, às vezes, pejorativa que foi construída culturalmente na nossa mente. A mordomia é: eu respondo a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu respondo em obediência por tudo que Deus faz em mim. Eu sou mordomo porque eu cuido das coisas de Deus. E aqui tem a primeira lição para o seu coração. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Amém? Isto é mordomia. Enquanto eu cuido do corpo que não me pertence, porque Deus me criou, então Deus vai cuidar da sua saúde, porque você tem uma resposta de obediência. Enquanto você divide o seu tempo para ajudar as pessoas, Deus vai cuidar de você, dando-lhe alegria, segurança na caminhada cristã, compreensão do plano da salvação. Então, nós vamos ver a experiência de Isaías, assim como nós estamos hoje aqui, na presença de Deus, neste lugar que separamos. Isaías também teve uma bênção especial, e nós vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. O versículo 3 nos informa que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, de glória, de Shekinah. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8 nos informa que depois disto, depois destas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, na verdade, o desenho de uma liturgia. Exatamente o que nós estamos vivendo aqui hoje. Nós chegamos à igreja com uma expectativa de ver o Senhor, a beleza da sua santidade.
Porque o convite de Deus, a proposta de Deus, é: se não desviares o teu pé e profanar o dia santo, então disse Deus, pela a boca dele, eu vou abençoar vocês, e vocês se deleitarão em mim, porque eu sou um pai de amor, eu sou um pai provedor, eu sou um Deus que cuida de você, conheço você, desde o ventre da sua mãe. E agora, quando nós nos reunimos em família ou em famílias, nós vamos experimentar, também como Isaías, os quadros da graça, daqueles que são fiéis mordomos de Deus. Vamos tirar, então, as lições para a nossa vida espiritual. A primeira delas é, colocamos aí: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se nós pudéssemos colocar numa pequena frase uma das bênçãos do dia de sábado, do culto de adoração, no sentido do culto comunitário, é que Deus está convidando para vê-lo em glória e majestade. Os irmãos, isso não mexe com você? No mundo de tanta correria, separar um dia para contemplar o Senhor, Criador de todas as coisas, debaixo da terra, debaixo das águas do mar, as coisas que estão acima, no infinito do céu. Deus tem uma bênção para você. Todavia, o versículo 2 mostra aqui algumas condições. Diz que os serafins estavam por cima dele. Os serafins são os anjos. Os céus têm duas ordens de anjos. Tem os querubins e os serafins. Os serafins são anjos, criaturas de Deus, servidoras. Por isso o texto nos diz, Isaías viu isto, que eles tinham 6 asas. Vejam, meus irmãos e irmãs, 2 cobriam o rosto. Porque para você ver e contemplar a glória do Senhor, você não precisa ver com os olhos, até porque ninguém nunca viu o Senhor. Moisés na sarça. O Senhor Deus disse: tire as sandálias, porque a terra onde pisas é terra santa. Moisés assim fez. Para ver o Senhor, você precisa sentir a glória, a presença de Deus no Espírito. 2 outras asas cobriam os pés, e com 2 voavam, e eles cantavam. Termo clamavam aqui, eles cantavam, é por isso nós cantamos, irmãos. É por isso, quando nós entramos naquelas portas, graças a Deus, as portas deste templo estão abertas, porque estas portas simbolizam o convite de Deus para vir à presença do Senhor dos Exércitos. E nós atendemos o convite, e aqui estamos, então cantamos, nos levantamos, em reverência, nos ajoelhamos, porque o Senhor está aqui, cale-se toda a terra. Então, Isaías viu que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a sua terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Vejam, meus irmãos, o canto é um canto de adoração, é um canto dirigido ao Senhor dos Exércitos, Sebaó. Significa no hebraico o Senhor Criador de todas as coisas, aonde a sua voz, as suas ordens é obedecida por todos os seres criados. Você já pensou nisto? Quem é que trouxe os animais para dentro da arca? Quem é que trouxe os animais para dentro da arca? Deus. Quem é que nos trouxe aqui para dentro do templo do Senhor? O Espírito de Deus. Deus. O Espírito Santo é Deus. E quando Isaías
viu esta manifestação, sentiu essa manifestação, ele também sentiu de que as bases se moveram. Aqui tem uma coisa importante, irmãos. O fiel mordomo de Deus, e a casa se encheu de glória, de fumaça. Fumaça é o Shekinah. Quando Deus aceitava a oferta, descia então uma glória, como se fosse uma fumaça, a manifestação de Deus. Meus irmãos, nenhum culto que não é aceito por Deus é culto, é encontro. E nós não estamos aqui para o encontro. Nós estamos aqui, irmãos, para receber as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Isaías, diante de tudo isto, meus irmãos, diante de tudo isto, a postura de Isaías foi de reverência. Capítulo 2, versículo 2, reverência, presença de Deus, reverência, Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito Santo. Então, meus irmãos, reconhecer a Trindade e aceitar aquilo que Deus tem para você. Se desviares os pés, profanarem o dia do sábado, Deus tem a bênção para você. Deus tem a bênção para você. Sabe, irmãos, eu poderia colocar aqui agora o momento alto do culto. O momento alto do culto. Sabe por quê? Eu pus essa imagem aqui, porque essa imagem está ligada com o versículo 5 e o versículo 6. Você pode acompanhar? Isaías, capítulo 6, versículo 5. Diante do espetáculo da graça, Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Por que estou perdido, Senhor? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até aqui por enquanto. Este é o momento da oração intercessora. Por isso, irmãos, quando organizamos este momento, culto de adoração, as coisas precisam ser planejadas. Ao chegar hoje aqui, eu senti que esta é uma comunidade de fé que planeja este momento. Nós tínhamos aqui um momento do louvor, cantando, à medida que o povo ia chegando, não? E o povo ia chegando, assentando, alguns oraram, outros leram a Bíblia. Na hora da oração intercessora, quem faz a oração intercessora, ele não está orando por ele somente, mas ele é a voz representativa entre a comunidade de fé e o Deus, Senhor dos Exércitos. Nesta hora, aqueles que podem se expressar em adoração, ajoelhando-se, ou aqueles que têm dificuldades motoras, se encontram num cantinho, e ali o ser se inclina. E Isaías, aqui tem uma coisa importante, irmãos. Isaías orou a Deus, dizendo exatamente do que ele precisava. E numa jornada de mordomia, irmãos, você pode olhar agora o leque da mordomia, não? Nós vimos ontem como que Deus criou o homem e a mulher. Coisa linda. Porque Deus foi criando as coisas passo a passo, para que a vida humana se estabelecesse. Planejamento. E no sexto dia, após ter criado os grandes animais,
Deus, da terra, por isso Adão. Adão, no hebraico, significa vermelho, terra vermelha. Deus tomou daquela terra, terra vermelha, terra agricultável, né? Terra. E ele forma o boneco e assopra no boneco. A partir daí ele se torna uma pessoa vivente. A Bíblia diz a alma vivente é pessoa vivente. Irmãos, a vida não nos pertence. Este corpo, e depois do pecado, o corpo se degrada, ele também não nos pertence. Mas Deus pede para que nós cuidemos do nosso corpo. Então, nesta hora, Isaías ora de forma específica. Quando nós estamos em adoração coletiva, você deve também pedir exatamente o que você precisa. E numa jornada de mordomia, é hora de pensarmos exatamente o que nós precisamos. O que você precisa. O que eu preciso. Será que é cuidar da saúde, dar atenção? Será que é dividir mais o meu tempo? Será que é ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque em relação aos dízimos, nem tudo pertence a mim. Deus deu 9 partes. A 10ª parte, não porque ele precise da 10ª parte. Tudo é dele. O nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa subsistência. Mas é para que nós aprendamos a nos desagarrar do egoísmo, das posses. E Deus, ao convidar-nos para esta experiência de fé, Ele diz assim, fazei prova de mim. Porque eu sou o Senhor dos Exércitos. E aqui Isaías ora pedindo para seus lábios. Irmãos, olha que coisa linda. É isso que acontece quando o culto de adoração está se desenvolvendo aqui. O versículo 6 tem aqui a ação da parte de Deus. Um dos serafins, louvado seja Deus. Os anjos são servidores, esperando a ordem de Deus. Salmo 91 diz que ao seu respeito, Deus dará ordem aos seus anjos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa. A brasa, irmãos, é viva, porque tudo que sai das mãos de Deus, tudo que sai do altar de Deus é coisa viva. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Ele nos leva a pastos verdes, não secos. A secura está em nós. Ele nos leva às águas de descanso, remanso, tranquilo. Por isso, a brasa foi viva, porque o altar de Deus é vivo, cheias de provisões para você e sua família, a caminhada de fé. E aí, depois de essa brasa tirada do altar, tocou a boca de Isaías, veja, a boca de Isaías, porque foi isso que ele pediu. Foi isso que ele sentia. Ele pediu uma bênção. Então Deus o abençoou, tocando-lhe a boca, e disse: a brasa tocou os teus lábios. Que bênção é esta? A tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Irmãos, é isto. Bênçãos espirituais. Nesta hora, você pode olhar para a sua vida como um mordomo, uma filha, um filho, mordomo, dizer: Senhor, examina meu coração. Eu quero lembrar aqui a viúva, não? Está Marcos. Jesus estava observando, porque o Espírito de Deus, ao nos congregar,
nos congrega e o pai observa seus filhos e filhas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque tudo que se relaciona com Deus é vivo. Tem esperança, tem certeza. Palavra viva. Espírito atuando. Espírito de Deus. E Jesus estava observando. E todos colocavam a oferta num grande recipiente. E alguns levavam sacolas de moedas, barulho, e saía empinado. Ouvindo o ressoar do barulho de suas moedas. Pobres moedas. Jesus observando. E de repente vem uma viúva. Viúva, 2 moedinhas. Tudo que tinha. Jesus chamou, disse rapidinho, disse, olhem para isto. Ela deu a maior oferta. Porque ela não deu o que estava sobrando. Nós tivemos a semana da asa, não? E às vezes nós entregamos coisas que estão sobrando em casa, né? Uma roupa que não usa mais, alguma coisa que já tenho 5 quilos de arroz, então eu posso dar 1 ou metade. Não. Ela deu das suas próprias provisões. Porque Deus deu tudo para nós. Deu seu próprio filho para morrer por nós e tirarmos da realidade triste que era a realidade da segunda morte. E sabe, irmãos, depois que nós nos levantamos deste momento da oração intercessora, após você sentir o olhar de Deus, após você sentir a ação de Deus sobre a sua vida, e tem um texto de Ellen White dizendo que naquele episódio a fisionomia de Jesus se iluminou ao ver uma pobre viúva aproximar-se, hesitante, como receosa a ser observada. Espreitando o desejo, deitou apressadamente as suas 2 moedinhas, virou-se para se afastar ligeira, e ao fazê-lo, então, ela encontrou o olhar de Jesus cravado nela. Irmãos, culto é uma experiência de fé, não é marcar cartão na igreja. Não é. Experiência de fé. Você vem para ver a manifestação da glória de Deus e você vem para dar uma resposta a Deus. Pelos benefícios, pelos atos poderosos de Deus, por você e, sobretudo, em você. Ao nos transformar nossa mente, nossa vida, nosso caráter. Então, ao você se identificar e olhar para si e pedir a ajuda de Deus, aí nós temos uma coisa importante que eu gostaria de destacar. Versículo 8. O que diz a Bíblia? Depois disto. Os irmãos entendem o que é a liturgia? Liturgia não é um programa. Onde eu canto, levanto, põe dinheiro na sala. A liturgia é a proposta de Deus, onde você é preparado, é preparada para ouvir a voz de Deus. Essa bênção maior, no mundo de muitas vozes, você ouvir a voz de Deus. E sabe mais, irmãos? Aqui baixinho. Você que está em casa vai ouvir também. Então, se aproxima aí do seu celular. Nós precisamos desesperadamente não somente ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus. Quando Deus fala com você e você acha que Deus não está te ouvindo, quem sabe você está precisando ficar mais em silêncio para ouvir a voz de Deus. Depois disto, você está pronto a ouvir a voz de Deus.
Foi o que aconteceu com Isaías. Então ele ouviu Deus. Coisa linda. Ele ouviu Deus perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías estava pronto. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou. Tremendo. Irmãos, essa resposta, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou penitente também, tá? Os pastores são andarilhos da esperança também. Somos todos caminhantes da esperança. Somos peregrinos, a nossa pátria não é aqui. Mas, irmãos, a resposta, esse tipo de resposta de Isaías, somente pelo Espírito, tá? Só pelo Espírito. Por isso, irmãos e irmãs, oremos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com você, amoleça seu coração, tire as escamas dos olhos. Eu quero aqui estender uma fala para os queridos amigos e amigas que nos visitam. Muito obrigado por vocês virem hoje cultuar conosco. Sei que alguns já vêm aqui com alguma frequência. Considere o Espírito Santo falar com você. Estendo também aos meus irmãos de fé. Porque o Espírito Santo, quando fala a nós, ele sempre fala fazendo-nos convites. E os convites de Deus são sempre pessoais. Podemos estar todos juntos aqui, mas seguramente Deus está falando de forma pessoal. Isso é um mistério do Espírito. E assim caminhamos, irmãos. Quando Isaías respondeu, Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero dizer para vocês que na cruz, Deus cumpriu uma missão tremenda. Porque às vezes assim, a gente fica meio atrapalhado, né? O que Deus ofereceu o seu filho para morrer na cruz? O que aconteceu na cruz? Nós falamos ontem, vamos repetir hoje, porque hoje nós vamos dar continuidade e fechar o sermão. Na cruz, Deus nos tirou da culpa do pecado. Entende, irmãos? Ao Jesus morrer na cruz, ele se tornou o homem, ele trouxe para si o pecado da humanidade. Então ele morre ali, nos livrando da segunda morte. Porque a primeira morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é um sono. E Satanás embaralha isso tudo, dizendo que vai para o céu, encarnação, está no seio do Pai. Irmãos, é um sono. Os que estão em Cristo, os que se apropriam do sangue de Cristo. E quando Jesus voltar e Jesus chamar, estas pessoas vão ressurgir da mesma forma como Cristo ressurgiu, é a garantia. Cristo na cruz nos tirou da culpa do pecado. Para que você e eu, ao assumir, aceitar o presente de Deus, então você também recebe a herança de Deus. O irmão leu aqui Romanos ao abrir o culto, dizendo-nos, não sei quantos vão se lembrar da leitura que o irmão fez, de que nós somos filhos de Deus, se guiados pelo Espírito de Deus. E como filhos de Deus, nós também temos herança. Essa foi exatamente o que aconteceu na cruz. Agora, uma coisa aqui. O que Jesus está fazendo no santuário celeste? Ele está dando a mim e a você o poder sobre o pecado. Nós precisamos acreditar nisso. Ah, pastor, sim, quando nós olhamos para nós,
nós nos sentimos um zero à esquerda. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele dará vitória para você, vitórias espirituais. Amém, minha igreja? Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e nos alegrarmos com essas boas novas. E quando Jesus retornar, Ele vai nos tirar da presença do pecado. Glória a Deus. Mas nós temos uma tarefa, não? No Espírito. Qual é a tarefa? É nos preparar. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Aprenda a demorar-se no colo de Deus. Não é aquela oração corrida, irmãos. Está tudo certo. Ligou o motor do carro, a gente pede a proteção de Deus, é isso mesmo. Sentou à mesa, fazer aquela oração, agradecendo a Deus, está tudo certo. Mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando aqui da mordomia do tempo, nós estamos falando de demorar-se no colo de Deus. E sabe, irmãos, demorar-se no colo de Deus é você se aproximar de Deus como você se aproxima com um amigo. Ellen White tem essa citação tão linda no Caminho a Cristo. Demorar-se no colo de Deus. Fale com Deus. Faça como Isaías. Meu Deus, meu assunto é esse. Fala. Deus já sabe. Mas quando você fala, você está tomando a consciência. A consciência. Então, nós precisamos aprender isto. E essa caminhada, irmãos e minhas irmãs, é uma caminhada de fé. E à medida que você vai caminhando, Deus vai alargando a sua sensibilidade. Você já viu pessoas que, no primeiro contato, você fala assim, nossa, essa pessoa é diferente. É assim que acontece. O seu rosto começa a iluminar. As pessoas da sua casa começam a ver diferença do trabalho, na escola, enfim. Caminhada com Deus. E uma outra coisa, irmãos. Nós precisamos agir mais. A nossa igreja e a nossa comunidade não é só o prédio. Não estou falando do prédio, estou falando da igreja, eu e você, aqui. Quando nós saímos do culto, você se torna no sermão. Nunca ouvi falar isso, pastor. Pois é. Você se torna no sermão. Através da sua vida, seu exemplo, seu testemunho. Você é a Bíblia. Porque Cristo domina a sua vida. Espírito Santo dirige. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não precisa ficar pensando nas coisas do passado. Não! Liberte-se. Em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Romanos 8, versículo 1. Porque o Espírito da vida te livra da lei do pecado e da lei da morte. Estamos falando da segunda morte. Em Cristo Jesus. Irmãos, e assim fazendo, eu posso dizer, podemos dizer, Senhor, estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós não estamos aqui para ouvir sermão, o pastor também se une a vocês aqui mais pertinho, porque nós nos unimos todos na família de Deus. Nós precisamos ter certeza da salvação. Salvação em Cristo Jesus. E ao termos essa certeza, nós respondemos com a nossa vida. Que essa seja a minha e a sua experiência nesta manhã. Quero convidar você que está assistindo à distância pela internet e a igreja que está aqui para termos um minuto de oração. Eu não vou pedir para nós nos ajoelharmos, porque eu vejo que algumas pessoas têm alguma limitação. Então, nós vamos ter alguns segundos, porque culto de adoração é culto para orarmos, é um culto para nós falarmos das nossas coisas com Deus. Nós vamos ter esse momento agora. E depois disto, farei uma oração, estaremos prontos para a escola sabatina. A igreja estudando a Bíblia, continuar estudando a Bíblia. Eu quero convidar você para esse momento.
sem nenhuma música, silêncio, ouvindo aqui esse barulho dos ar-condicionado. Vamos falar com Deus, pessoalmente. Senhor, os teus filhos, em silêncio, se dirigem a ti. Ouço aqui uma voz que murmura. É a voz de teus filhos, das tuas filhas. Por anos, ó Deus, temos experimentado caminhar, caminho da graça, da salvação. Mas hoje, Pai, ao compreender um pouco melhor o teu amor por nós, nós rogamos, examine-nos, olhe o nosso coração. Vê se há alguma coisa, ó Pai. Precisamos da brasa para a nossa cura espiritual. Será que é algum dízimo atrasado? Será que é um egoísmo arraigado? Ó Pai, será que é um tempo que eu não tenho dedicado a visitar pessoas, mandar uma mensagem, um áudio? Ó Pai, será que meus braços estão recolhidos e eu não tenho abraçado as pessoas, aceitando o perdão e dando perdão? Pai, nós estamos todos aqui implorando, Senhor, por esse milagre da transformação. Obrigado por Cristo Jesus, teu Filho, que hoje no santuário nos dá o poder sobre o pecado. A tua palavra nos diz, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado, Cristo o justo. Por isso a nossa oração agora é o Salmo 51. Senhor, examine-nos, lave-nos completamente. Cria em nós um espírito inabalável, confiança. Assim permaneceremos, ó Pai, ainda nas atividades comunitárias e coletivas. Leva-nos para casa, para sermos o sermão na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Nesse momento ainda, temos mais uma mensagem musical. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus. E se renderão, reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar.
para sempre irá reinar e se renderão. Rei de joelhos irão louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz. E se renderão. Rei de joelhos irão louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Esse é o amor de Deus. Amém. Deus abençoe. Que momento, não, de recolhimento. Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar em pé, como família, certas da salvação em Cristo, e vamos numa só voz. Filhos e filhas de Deus, nós vamos orar em conjunto a oração do Pai Nosso. Oremos com o coração, com sentido, e assim oramos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.